O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Primeira parte, Ciência, o Espiritismo e a necessidade da ciência. Capítulo 4, Ciências combinadas, esforços do homem. E aqui nós teremos 10 tópicos a serem avaliados. Na realidade 9, porque o primeiro ali, esforços do homem, é o contexto geral do capítulo. A história da civilização terrestre no plano espiritual, falsos julgamentos, responsabilidades do historiador, canonização e realidade espiritual, primeiras formas planetárias, etapas evolutivas da Terra, elementos de formação, comoções geológicas, notícias dos textos sagrados. 80. As chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia, a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Então, para você estudar geologia, geografia, história, foram só os homens que queriam isso? Indiretamente, as criaturas humanas têm recebido, em todas as épocas, a cooperação do plano espiritual para a edificação de seus valores mais legítimos. Então, Emmanuel traz uma resposta geral e abrangente, mostrando que, de forma indireta, pela intuição, pela inspiração, os seres humanos vêm recebendo do mundo espiritual as inspirações, as intuições, para agirmos da melhor forma possível. Para buscarmos principalmente esta edificação dos valores mais legítimos que nós precisamos, como conhecimento, a origem das coisas e tantas outras necessidades. As chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. E se a gente está estudando aqui, apesar dos erros que muitas das vezes contém, que são inerentes à nossa condição espiritual evolutiva no momento, mas nós já começamos a dar um passo importante para refletirmos, para fazermos as devidas reflexões para que no plano espiritual possamos fazer os ajustes para ver onde estava o erro, onde está o acerto. Não vamos condenar os homens pelos erros que cometeram, mas sim entender que são falhos e que todos nós vamos precisar passar por certos aperfeiçoamentos ao longo da nossa existência para o grande encontro de nós mesmos com a justiça divina e a sublimação da nossa consciência. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então, todos esses processos, todos esses estudos estão mostrando os processos evolutivos por os quais nós passamos, os nossos valores intelectuais, os caminhos das conquistas até chegarmos à conquista definitiva da nossa personalidade imortal, como espíritos que procuram seguir o Evangelho. Olhar para trás, ver os níveis e desníveis por onde passamos, os altos e baixos, as conquistas e as desconquistas que são equivalentes, equiparáveis, e buscarmos assim a nossa ascensão para as realidades superiores do espírito imortal. 81. Nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos. A descrição dos fatos é aproximadamente a mesma, todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Como está sendo narrado aqui, é mais ou menos narrado lá. Mas como apreciar os fatos tem divergências muito grandes. Então, as guerras têm uma série de avaliações, as atitudes dos homens frente à política, frente à sociedade, tudo tem a sua devida avaliação para o compromisso que nós temos que assumir, para o compromisso das nossas responsabilidades. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se então o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que viveram no mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da Terra
foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem justas a esse título no mundo da verdade. Os grandes heróis aqui na Terra não são heróis no plano espiritual. Os políticos que aqui se enveredam com grande galardão frente à sociedade, muitas das vezes no mundo espiritual são entidades misérrimas. Então um presidente, ele não vai ser sempre um presidente, ele não vai estar sempre em condições superiores no plano espiritual? Se nós entendermos bem esse parágrafo, se compreendermos bem as situações que aqui estão sendo delineadas, nós vamos ver que não. No plano espiritual, você vai estar de acordo com os ditames da sua consciência e principalmente do julgamento coerente que o espírito superior faz. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. A nossa história pode trazer para nós uma infinidade de respostas, de informações, dentro da cronologia, dentro da descrição dos fatos, mas quando se refere à justiça e à sinceridade dos assuntos, aí tem algumas coisinhas que não estão batendo muito bem com aquelas que são vistas pelos planos espiritual superior. Portanto, a história não é narrada lá da mesma forma que é narrada aqui. É o jeitinho do Emmanuel de mostrar para a gente o texto de forma que a gente entenda sem que ele fale diretamente. Isso é importante. 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam. As exéquias solenes, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Quanto mais se glorifica, quanto mais se gloreia, quanto mais se exalta alguém aqui na Terra e ele não fez aquilo ali, ele se sente mal. Quando se fala mal, quando se descracha, ele vê que está falando a verdade, ele sente alívio de consciência. Mas não seremos nós, espíritas, que sairemos condenando a todos. Já lemos a lição 68, que jamais devemos julgar qualquer um. Portanto, é necessário e importante agirmos com imparcialidade. Fazermos análise do fato, mas não sermos juiz dos fatos. Diante de uma análise, você está olhando, está lendo, está vendo. Não, realmente errou aqui, olha, acertou aqui. Aqui foi muito bom o trabalho que ele fez, aqui não foi. Então, dentro desse contexto, a gente tem que saber olhar e avaliar, mas não sair condenando. Penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando as mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Se a homenagem não é justa, o espírito não vai se sentir bem. Mas também, se você sai falando mal, ele também não vai se sentir bem. Tem uma passagem no livro do André Luiz que se fala mal de uma pessoa e ele sai lá das regiões infelizes e fala assim: já estou lá sofrendo com as minhas dores e você, seu verme, você vem me falar mal de mim? Mais um a somar o coro da minha consciência culpada? Mais ou menos assim que ele fala, não está repetido com as palavras exatas, mas ele vem revoltado e aquele cidadão não consegue dormir. Porque quando ele ia dormir, o outro chegava e o exortava às ordens. Cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. Então, quando nós fazemos esse julgamento e cessa esse julgamento que a gente faz sem a verdade, sem a sinceridade devida, então nós estaremos construindo um mundo melhor e aí a incoerência dos homens deixarão de existir e vai existir as coisas boas. Somente quando deixarmos de fazer julgamentos com falta de sinceridade objetiva. Saber avaliar os fatos e os casos com responsabilidade, com consciência,
para a gente conquistar algo melhor lá no porvir. O antigo herói volta ao orbe com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia ninguém o vê, porque a história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Olha que interessante. Então, esses antigos heróis voltam ao mundo como proletários, como pessoas pobres, silenciosas, passando por dores e dificuldades inerentes à sua condição espiritual de devedor perante a justiça divina. E aí, através desse trabalho santificante com o suor do próprio rosto, é que ele começa, então, a olhar para os fatos com uma forma diferenciada, com uma forma a valorizar mais a essência da vida. Então, nós temos que procurar olhar para o mundo de uma forma diferente. Olhar para o mundo de uma forma a buscar entender as responsabilidades que nós temos. Então, o homem sempre incensou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. As pessoas simples, humildes e virtuosas normalmente não são valorizadas pela sociedade, com raras exceções, é claro. Mas os tiranos sempre têm quem os colocam louvores e quem admite aqueles louvores. Somos todos, então, responsáveis pelos fatos que ocorrem em torno de nós. 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Considerando-se que cada espírito encarnado tem a sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão, além túmulo, pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos prósperos. E aí, se você vai ser um historiador, se você vai ser um jornalista, que encaixa aqui também, que o jornalista, ele não é historiador, ele vai pegar os fatos para passar, e se ele não bota na balança da justiça, vai se complicar. Então, são duas profissões que têm uma grande responsabilidade. O historiador tem que olhar para a história com os olhos de um historiador, fazer ali o seu senso crítico, fazer ali a sua visão dos fatos e, acima de tudo, procurar construir e edificar uma compreensão superior daquilo ali. Busquem, procurem. Então, vejamos aqui, vamos procurar rever o parágrafo de novo, que ele é bastante interessante. Considerando-se que cada espírito encarnado tem a sua tarefa especial neste ou naquele setor evolutivo, onde você está trabalhando, cada um de nós, onde estivermos, temos a nossa responsabilidade pessoal, porque temos uma tarefa especial a cumprir perante a nossa consciência. Os historiadores que se deixam mergulhar nos interesses econômicos das sinecuras políticas, os arranjos políticos. Aí é uma situação extremamente delicada, vejamos. Embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão além túmulo pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na Terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos prósperos. As pessoas que vão vir depois vão estar ali, então, procurando ter alguma informação, procurando entender o que está acontecendo, baseado num texto que foi falso, que foi mentiroso, que foi inverídico e injusto. Então, essas pessoas serão responsabilizadas, essas pessoas assumirão na posteridade o seu compromisso frente à sua consciência. 84. Se um espírito, no plano invisível, não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? A história do mundo o exalta, o eleva, mas ele, na realidade, está muito aquém daquelas possibilidades. Como ele fica no mundo espiritual?
A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Há um conjunto de fatores, de situações, de interesses que levam à canonização que não compete a nós a julgarmos. Mas a verdade espiritual é a que vai prevalecer. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. Então, pessoas que agiram sempre tramando contra a sociedade, contra a coletividade, mas a política do mundo, usando das suas manipulações, o coloca no topo do altar. A prece dos devotos, invocando o seu socorro muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa ali no coração, perturbado, como vozes de acusação, terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. A pessoa vai receber aquelas orações, vai estar sentindo em si aquelas orações, mas as suas feridas morais vão se avivando cada vez mais. Vão ampliando as suas dores, as suas mágoas, as suas angústias. Porque ele não tem moral para atender aqueles pedidos. E um detalhe importante que o Emmanuel lembra, que as pessoas dirigem aquele devoto, aquele santo, pelo qual eles devotam, mas sem a devida lembrança de que Deus é o Senhor que lança para nós as benesses siderais e, para pedirmos a Deus, devemos então recorrer a Jesus e não a outros intermediários. Quando o intermediário realmente tem a pureza de coração necessária, aí é diferente. Tem uma equipe que trabalha com ele, com autorização de Jesus, para dar assistência às pessoas que oram por aquele espírito. Mas aqueles que não têm essa conquista, não têm essa permissão, não têm essa possibilidade, eles então sofrem as consequências de seus atos em si mesmos. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Esses espíritos, então, começam a pedir a Deus uma nova experiência na Terra. Mas não é uma experiência com o glamour da anterior. Eles já viram que já foram reprovados, que não tem como suportar mais uma. Mas eles precisam, então, nesse momento, de passar por experiências humildes, anônimas, e às vezes, pelas dores, pelas angústias, para seu processo de iluminação e regeneração. E muitas das vezes o médium vem para trabalhar a sua mediunidade ali no seu cantinho, sem glamour. E se ele faz isso, ele está conseguindo um pouco da sua autorregeneração. 85. As primeiras formas planetárias obedecem a um molde especial pré-existente? Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Poética resposta. Mas nós precisamos entender que dentro das nebulosas, das nuvens cósmicas, onde existe a matéria que os espíritos superiores com poder mental vão aglutinando para formar os planetas. Para quem pensa de uma forma muito materialista, muito materializada, parece absurdo, mas é a explicação que a espiritualidade traz para nós e nós não temos como conceber uma ideia melhor atualmente. Então, eles pegam o molde plásmico do Sol, ou da estrela-mãe daquele sistema solar, onde o planeta vai ser colocado, colocam-no na direção, na posição adequada para cumprir aquele processo evolutivo, e a partir dali, aquele plasma energético vão agregando as partículas cósmicas para que elas possam dar forma ao planeta.
É uma explicação mais bem colocada do que de uma explosão de um ovo. Surgiu todas essas matérias que existem no universo. Então, o bom senso mostra que tem uma força superior que criou, que gerou e que sustenta até hoje tudo isso em movimento. E o amor do Cristo envolve-nos, ampara-nos, sublima-nos. O problema é que às vezes a gente se nega a sintonizar com essa sublime energia, essa transcendente forma de expressão das verdades eternas. Não podemos afirmar que as formas da natureza, em sua manifestação inicial, obedecem a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. Falar que elas receberam um molde inicial é uma afirmação bastante pretensiosa. Portanto, elas vêm recebendo essa emanação de amor que Jesus envia para todos nós, para todas essas substâncias, que, com seu amor, vai passando pelas transformações necessárias para o processo de evolução de todos nós. E como o princípio inteligente vai passando em várias fases do mineral, vegetal, animal, hominal, dentro desse ciclo evolutivo para chegar à angelitude, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo de ser. E a misericórdia divina coloca-nos diante da nossa observação os mais variados aspectos de todo o processo evolutivo que nós temos pela frente. A verdade é que, assim como as vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto. Todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Se você quer construir uma casa, você vai contratar um engenheiro para fazer os cálculos para que você construa uma casa com segurança. Então, ela primeiramente nasce na cabeça daquele engenheiro que bota no papel os desenhos e os operários vão trabalhar. Jesus concebeu a ideia e os seus prepostos, seus trabalhadores, foram manipulando aquelas ideias para que ela ganhasse uma forma. Isso ao longo de milênios, ao longo de eras. 86. Tendo sido a Terra formada pelo poder divino, porque passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? É uma pergunta bastante capciosa quando se faz para uma pessoa, mas receberemos a resposta à altura, porque ela foi feita a Emmanuel, com toda a sua sabedoria, com todo o seu jeito de responder de forma esclarecedora e com detalhes sutis para que a gente entenda cada vez com um pouco mais de aperfeiçoamento. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e espaço na tábua dos valores terrestres. Então, nesse universo infinito, o processo de evolução dos seres, do princípio inteligente, do princípio espiritual, passa por situações que nos escapam às percepções mais aguçadas. Não é fazer assim e acontecer. Tudo vai acontecendo ao longo de milhões e milhões de anos. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho iluminativo da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Ao longo da nossa existência, vamos passando por várias experiências. E o princípio inteligente, a partir do momento que ele é individualizado, ele vai construindo-se ao longo de milênios. Então a Terra não foi povoada no estalar de dedo pelos seres humanos, porque ela tinha todos passar por um processo de evolução ao longo dos milênios. E também nossos corpos físicos precisam de desenvolver certas características que propiciem um bom desenvolvimento moral.
Se não fosse assim, os homens primitivos lá de Atlântida, por terem sido degradados, dariam um salto gigantesco no processo de evolução, principalmente ético-moral. Primeiro passaram por muitas evoluções tecnológicas, veio os cataclismos, mudou a história toda, e aí começa-se uma nova fase da vida, onde vai se desenvolvendo gradualmente, e ainda está em formação, esse desenvolvimento moral. O que nos mostra que nós, seres humanos do reino hominal, após chegarmos ao reino hominal, com a transformação dos corpos primitivos lá, ainda tivemos muito trabalho para nos adaptar a uma vida voltada para a espiritualidade superior, coisa que poucos conseguem até os dias de hoje. 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso, e lançado sobre o infinito da criação universal. Então Deus é o sopro criador da vida, lança por todo o universo. E os seus prepostos, de posse desse sopro criador, começam a impulsionar o caminho do nosso processo evolutivo para novas realizações do entendimento superior. Contudo, achamo-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento, o seu divino autor. Então nós já estamos na Terra, encontramos um trabalho já feito, e cabe-nos agora buscar o aperfeiçoamento do que temos para entender esse divino autor do universo. Quanto mais nos trabalharmos para aperfeiçoarmos-nos, vamos nos aproximando desse divino autor, vamos nos aproximando dessa fase de aprimoramento, de aperfeiçoamento, para depararmos-nos com as realizações transcendentes da vida, com as realizações que nos impulsionam para uma vida melhor, para um mundo melhor. 88. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida? As comoções geológicas têm grandes tempestades, os terremotos, os maremotos, tsunamis e por aí vai. Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. O mundo não está sob direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento, integrante da mesma, quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Então, nas provações coletivas, como os grandes cataclismos, as grandes tempestades, as grandes enchentes, os grandes terremotos, tem a provação coletiva de todos que estão ali e tem os débitos individuais de cada um. Portanto, que nem todos passam pelas mesmas provações daquele momento. Vejamos o tsunami da Indonésia. Um grupo morreu, um grupo ficou desabrigado, outro grupo ficou desaparecido e outro grupo ficou perdido. Dentro de todas as situações, do conjunto de todos esses patamares, a justiça divina vai colocando na balança as consciências envolvidas no processo. Nem sempre quem morreu vai quitar consciências, muitas vezes é quem ficou, mas todos saem dali mais experientes e também mais depurados para o grande caminhar da evolução. 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Se a Bíblia tem tudo, por que não disseram, olha, vai ter lá para o Ocidente um vasto continente lá para edificar uma nova morada, uma nova vida, uma nova etapa do processo evolutivo da Terra? Por que não tem lá escrito assim? Nesse particular, temos de convir que a palavra dos profetas, através de todos os tempos e situações do planeta,
como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Então, o Evangelho, primeira coisa que tem no Evangelho, que a gente vai achar no Evangelho, são mostrar a necessidade de nos tornarmos melhores, de nos adaptarmos a uma nova realidade da vida, buscarmos um novo horizonte para o nosso aperfeiçoamento. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras. Posteriormente descobertas informações essas que se encontram sob o véu dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamento legaram ao homem espiritual. Então, nós temos aqui a informação velada, a informação mais ou menos para quem está atento, para quem está aberto a ouvir, a captar, a entender. É logicamente que o Emmanuel mostra para nós aqui, segundo a sua visão superior, um conjunto de dados que para muitos de nós fica assim no ar. Mas é possível isso? Compete-nos procurar estudar, meditar, para aprendermos a transcender nossos pensamentos, nossos entendimentos, para a conquista de uma manhã de luz e de fraternidade para todos nós. A justiça divina espera que cada um de nós venhamos a dar um passo de cada vez, mas um passo seguro e convicto, na busca incessante do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria, da nossa transcendência frente à vida e todos os detalhes que ela tem para nós. O Consolador, um livro de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, da editora FEB. Aguardamos você no próximo capítulo, sempre com essas interessantes informações que o Emmanuel nos traz para melhor nos apercebermos das realidades transcendentes da vida.